Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos à nossa terceira aula de teologia na matéria antropologia. Nesta unidade, na unidade 3, nós iremos falar sobre o homem e o seu corpo físico material ou físico biológico. Meus irmãos, esta é uma aula mais descritiva do que teológica e científica. Claro, eu não sou professor de biologia, eu não tenho formação na área, e as minhas observações e a apresentação, exposição do conteúdo será muito mais em tom de narrativa do que de explicação. Mas o estudo ele fornece para nós algumas informações que nos leva a compreender a grandiosidade de Deus, né, sua inteligência ao criar um ser tão perfeito, né? O objetivo de estudar o homem sob a luz da biologia, sob a luz da ciência, é para que possamos contemplar a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, né? E ao mesmo tempo chegarmos à conclusão de que o homem não pode ser um produto da evolução. Não é possível que, ao estudar o homem no seu aspecto biológico, a mente humana insista, né, teima em não querer enxergar que por trás deste ser magnífico, perfeito, quando eu falo magnífico e perfeito, estou falando em seu funcionamento físico, né, dos órgãos, dos sistemas que ele possui. E não enxergar o Criador. Por isso que em uma das nossas aulas eu falei que a expressão imagem, né, trouxe até a palavra no original hebraico, sugere algo mais físico, ou seja, a imagem que revela o seu Criador, né? Não é que Deus tem uma imagem física, mas que a imagem revela o nosso Criador. E é verdade, porque ao estudar, por exemplo, esta unidade, a gente fica maravilhado com a grandiosidade do homem no seu funcionamento, né, nos órgãos, enfim, em cada detalhe que Deus fez. É surpreendente e só revela-nos a existência de um Criador, né, original, daquele que é autor de algo tão perfeito. Então, meus irmãos, vamos lá. Então, como eu falei, a aula ela será um pouco mais narrativa. Correto seria o professor Marcos, o presbítero Marcos, que tem formação em biologia, foi ele que deu essa aula na turma anterior, né? Mas eu não quis incomodá-lo. Então eu vou fazer aqui uma breve narrativa sobre o que está no módulo e, é claro, trazendo mais para o viés da teologia, nem tanto da ciência. Eu quero começar a nossa aula trazendo esse texto. Claro, nós iremos voltar a ele, mas nós queremos ler, iniciar a nossa aula lendo esse texto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, né? Como está aqui, eu destaquei a palavra, o verbo formou, termo homem, que eu já expliquei para vocês, e o termo pó. A expressão formou no hebraico dá a ideia de criar. Deus criou o homem, né? As Sagradas Escrituras, ela afirma categoricamente, ela reivindica a divina da criação do homem. Foi Deus que o formou, né? E formou da onde? Né? Formou do pó. No original é poeira, da poeira, né? A palavra, é interessante que a palavra homem no hebraico, e eu já falei, é Adam. A palavra pó no hebraico
é Adamá. Adamá, veja que na própria palavra Adamá já tem a raiz da palavra Adão, né? Então perceba que a Bíblia é enfática, categórica em dizer que o homem veio do pó, o homem veio da poeira, o homem veio da superfície da terra, né? Superfície do pó, da poeira. E a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, e toda a Bíblia de forma geral, mostra isso. Por exemplo, Eclesiastes 12, aliás, Eclesiastes 12 mesmo, né? Salomão diz que, aliás, capítulo 7, que do pó fomos formados e para o pó voltaremos, retornaremos, né? Mais à frente nós veremos sobre os elementos químicos que são encontrados na terra, no pó, também são encontrados no corpo humano. Isso prova que o homem veio do pó, certo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa jornada aqui. O homem, ele é um ser que possui 3 partes, né? O homem é um ser tricotômico, essa é a visão pentecostal. Ele possui um espírito, ele possui uma alma e ele possui um corpo. É claro que a parte tangível, que se vê, que se percebe, se pode atingir com os olhos, é o corpo, que é a parte em destaque. O espírito e a alma são substâncias incorpóreas, invisíveis, certo? Enquanto o corpo é matéria, é físico. Porém, é claro, nós precisamos também aqui fazer menção, porque mais à frente falaremos sobre a tricotomia humana, não é o assunto em questão, mas falaremos sobre a tricotomia com mais propriedade. Então o homem possui o espírito, que é a consciência de Deus, né? Ele possui uma alma que diz respeito às vontades, às emoções, né? Ao intelecto, e ao corpo, que tem a ver com a consciência do mundo. A alma e o espírito, ele precisa do corpo para poder manifestar-se. Na cultura grega, e mais à frente nós falaremos isso, há uma grande importância com os elementos incorpóreos espirituais. Não há uma importância do corpo. É como se o corpo não servisse para nada senão para satisfação dos desejos da carne, certo? Então, o homem ele é formado por 3 partes e a parte que nós iremos tratar é o corpo. Então, o corpo será a parte que nós iremos abordar. Então, o primeiro ponto, o homem e sua capacidade de gerar outros seres, né? Deixa eu voltar aqui. O homem e sua capacidade de gerar outros seres. Então, ocorre essa capacidade de gerar outros seres. Eu não gostei muito do que está na ação. O homem a capacidade de criar outros seres humanos. Por que eu não concordei? Deixa eu aqui abrir um parêntese. A palavra criar no hebraico é essa daqui, bara. Bara. Essa é a palavra no hebraico. Bara. Isso é um verbo que só pode ser remetido a Deus. Ou seja, só Deus pode ser o sujeito do verbo barar. Porque barar é criar do nada. Por isso que eu substituí gerar. O homem não cria do nada, né? A geração de um outro ser dá-se por aquilo que já existe. Claro, há um milagre aí, né? O milagre da reprodução, enfim. Mas eu preferi colocar gerar, certo? Então, a capacidade de gerar outros seres
ocorre através do relacionamento sexual, onde há fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que é a gameta masculina, né? Que é a célula reprodutora masculina, do óvulo feminino. De uma única célula, chamada célula ovo ou zigoto, vai se multiplicando sucessivamente, originando novas células que vão compondo um novo organismo. Esse novo organismo, ele, depois de 9 meses de gestação uterina, ele está pronto para nascer, um novo ser. Isso aqui é um verdadeiro milagre, porque a ciência já tentou, de todas as formas, fazer o mesmo. Através do clone, por exemplo, das pesquisas de célula-tronco, né? A ciência às vezes quer brincar de Deus. Mas essa capacidade foi dada por Deus a nós, né? Que através da relação sexual, a fecundação do ovo, do zigoto, enfim, novas células que vão compondo um novo organismo, formando um novo organismo que depois de 9 meses está prestes ou pronto para nascer. É interessante, ter um texto lá em Salmo, que eu acho muito lindo, Salmo 139, quando Davi expressa falando que Deus o formou no interior, ou Deus formou o seu interior, né? A palavra formar ali tem a mesma ideia de formar lá no Gênesis. O Senhor formou no interior. Veja que a capacidade de gerar é do homem, a capacidade de criar é de Deus. Deus é quem cria. Deus é o único capaz de criar. O homem gera, mas quem cria é Deus. Por isso que eu preferi colocar gerar do que criar. Quem cria é Deus, só Deus pode criar. Então, e Davi diz, o Senhor me formou. Salmo 139, salvo engano, o versículo 12 ou 13. O Senhor formou o meu interior. Quando você pega a palavra, o verbo interior ali, e para o original, dá a ideia dos rins ou do intestino, que segundo a cultura grega, segundo a cultura oriental, a vida começava no intestino, né? Na formação do intestino. E é muito interessante, porque é a concepção de Davi, e ele diz, o Senhor me entreteceu no interior da terra. O interior da terra ali, em linguagem poética, é o ventre. O Senhor me entreteceu. E o que é entretecer? Fazer uma túnica de 3 cores, vermelho, azul e branco. Então dá a entender ali que Davi está usando em linguagem figurada a ideia da formação do ser, né? As artérias, enfim, o sistema nervoso, né? Os ossos, enfim. E numa linguagem poética, mas ao mesmo tempo profundo. Mais à frente, Davi vai falar, o Senhor me viu o meu corpo informe, ou seja, quando o meu corpo ainda não tinha forma. Provavelmente, Davi esteja se referindo a isso aqui, ao zigoto, porque a palavra no hebraico ali é golem. Golem dá a ideia de uma massa cinzenta, de uma massa apenas de algo, de uma substância, né? Ou feto, por exemplo, feto já formado também, formado não, informe, né? Ainda informe. E Davi diz que o Senhor já o contemplava ali. Então, irmãos, isso é um verdadeiro milagre, o milagre da reprodução. Vamos lá. Só o homem é capaz. Foi dado a Deus, foi dado por Deus essa capacidade de reprodução. O segundo ponto é a constituição física do homem. Quanto à constituição física, como está no módulo de vocês, o homem, ele cientificamente formado, constituído de células microscópicas. Essas células, elas são agrupadas, é o que se dá o nome de tecidos, né? O nervoso, o epitelial, o muscular e o conjuntivo. Outros agrupamentos dessas células formam os órgãos, como o estômago, né? E os órgãos formam os sistemas ou aparelhos. Isso é fantástico, é extraordinário. Por quê? Porque Deus fez vários sistemas que se interligam
né, se completam para o funcionamento perfeito do corpo humano, né? Deus fez esses sistemas para que o corpo funcionasse corretamente, certo? Vamos lá. Tá aí, é uma imagem ilustrativa, né? O cardiovascular, o respiratório, o digestório, o nervoso, o endócrino, o sistema excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico, linfático. O imunológico é fantástico, né? Aliás, aqui. O imunológico, que é o sistema que combate a entrada de seres estranhos em nosso organismo. Olha que coisa interessante, irmãos. Por exemplo, em meio a essa pandemia, ninguém pode espirrar, ninguém pode soltar um catarrozinho, né? Que as pessoas já ficam alarmadas com medo, mas isso é um processo do próprio sistema imunológico. O sistema imunológico ele consegue fazer uma cópia do vírus que já está dentro do nosso organismo e através dessa cópia, que é chamado de anticorpo, começa a combater o vírus, expelindo toda a sujeira, que é o catarro, por exemplo, uma secreção. Isso, na verdade, é o sistema imunológico funcionando. Agora, ele precisa estar bem, né? Precisamos estar bem alimentados para que o sistema imunológico trabalhe corretamente, funcione corretamente para combater os vírus que podem entrar em nosso organismo. Sistema muscular. Como eu falei, será mais uma narrativa, né? O sistema muscular é constituído de uma enorme quantidade de músculos que estão espalhados por todo o nosso corpo e apresenta tamanhos, formas e funções diversas. Os músculos são tecidos formados por células e fibras, né? E eles desempenham um papel fundamental, como locomoção, sustentação, fornecimento de calor, homeotermos, pressão sanguínea, batimento cardíaco, além de conferir, são os tecidos que conferem, que dão forma ao corpo humano, né? Dá movimento visíveis, como andar, locomover-se, e também aos movimentos microscópicos, que é o movimento dos órgãos internos, o sistema muscular. Sistema muscular, deixa eu ver aqui, não sei o que aconteceu, vamos lá. Tem um material do professor Presbítero Marcos, nosso coordenador, depois eu posso disponibilizar para vocês, está muito mais completo do que este. Eu aproveitei algumas partes dele. O corpo humano é formado por aproximadamente 600 músculos que trabalham em conjunto com os ossos, articulações e tendões, para permitir que façamos diversos movimentos, né? Músculo liso e não estriado, localizado nas estruturas ocas do corpo, ou seja, no estômago, na bexiga, no útero, no intestino, além de pele e dos vasos sanguíneos. Músculo estriado cardíaco, músculo de contração involuntária presentes, óbvio, no coração, miocárdio. Músculo estriado esquelético, são conectados com os ossos e cartilagens e através das contrações permite os movimentos e as posições corporais. Sistema nervoso. É muito interessante o sistema nervoso, né? O sistema nervoso representa uma rede de comunicação do organismo. A função do sistema nervoso é exatamente essa daqui. Não sei se eu coloquei no próximo slide, mas é captar as mensagens, estímulos do ambiente. Então, a função do sistema nervoso seria o ajustamento do organismo no ambiente, né? A função dele é captar, identificar e perceber essas condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio ser, e elaborar respostas para que nós, o organismo, eles se adaptem a esse meio ambiente. Então, o cérebro
é o órgão mais importante do sistema nervoso, considerado o órgão mais volumoso, pois ocupa a maior parte do encéfalo. O cérebro está dividido em duas partes simétricas, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Cerebelo coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio. Parece aula de biologia, não é? Mas não é aula de teologia. É uma narrativa sobre o corpo humano para que possamos entender a grandiosidade do corpo e, ao mesmo tempo, enxergarmos o nosso Criador nele, nessa criação. A medula espinhal é um cordão cilíndrico. Sua função é estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso. A espinhal faz parte do sistema nervoso central. Eu não vou nem explicar porque eu não sei. Então, o sistema nervoso ele é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições, repetiu aqui, reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Tem a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los, certo? Vamos lá. Sistema sensorial. O sistema sensorial, não vou falar de todos os sistemas, é apenas uma narrativa pontual. O sistema sensorial, as terminações sensitivas, do sistema nervoso periférico, são encontradas nos órgãos dos sentidos, como pele, ouvido, a língua, as fossas nasais, os olhos. Então, a responsabilidade desses órgãos é de transformar os diversos estímulos do meio ambiente ou do ambiente externo e transformar esses estímulos em impulsos nervosos, né? E assim transmitido ao sistema nervoso central, que é de lá que partem os comandos, né? Ou as ordens das diferentes reações que temos, das diferentes reações que nosso ser, que o nosso corpo reage, nosso organismo reage diante dessas informações enviadas ao sistema nervoso central pelo sistema sensorial, certo? Gente, vamos lá. Faltou um S aí, elementos químicos, viu? Os elementos químicos que o corpo humano possui: carbono, hidroxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio. Então, são alguns dos elementos químicos que o nosso corpo possui. Por exemplo, carbono compõe as principais cadeias das moléculas orgânicas, lipídios, carboidratos, proteínas, presente em nosso organismo. Corresponde a 19% da massa corporal total. Hidrogênio compõe a água e a grande parte das moléculas orgânicas presentes no nosso corpo humano. Forma cerca de 10% da massa corporal total do corpo humano. Nitrogênio presente nos ácidos nucleicos, DNA, RNA e proteínas. Corresponde a cerca de 3,1% da massa corporal. Cálcio, presente principalmente na formação da composição dos ossos, né? E dentes, correspondente a cerca de 1,5% da massa do nosso corpo. Fósforo, importante na estrutura dos dentes e dos ossos. Faz parte da composição do DNA, RNA e ATP. Corresponde a cerca de 1% da massa corporal. Potássio atua principalmente nos impulsos neuromusculares. A forma ionizada, o cátion, está presente no fluido intracelular. Corresponde a cerca de 30% da massa corporal. Olha que coisa interessante. Eu falei isso lá atrás, que o Gênesis afirma que o homem veio do pó da terra, não é? E prova isso aqui. Esses elementos químicos encontrados
no corpo humano são os mesmos elementos químicos encontrados no solo. Por isso que o texto de Gênesis diz que o homem veio da Adamá, ou seja, veio da terra, né? Da Adamá ou da terra. Então, a ciência prova que o homem veio da terra, para lá volta, porque de lá foi tirado, certo? Vamos lá. Visão bíblica teológica sobre o corpo. Aqui é mais a minha praia, viu? Gênesis 2:7. O corpo humano foi feito para glorificar a Deus. Gente, e nós vemos isso. O corpo humano, em toda a sua estrutura físico-biológica, complexidade no seu funcionamento, foi feito para glorificar o nosso Deus. 1 Coríntios 6, 18, 20. Feito para a santificação e honra, e não para a imundície. Por quê? Corinto era uma cidade licenciosa, dada aos prazeres, ao sexo, e havia um ditado popular entre os gregos, que dizia que o corpo, né, ele foi feito para os prazeres, para a desfrutação, o desfrutar dos prazeres carnais, que o corpo foi projetado para isso. O corpo não tinha, nesse conceito, valor algum. O que importava era o eu interior como a alma. Esse era o pensamento da época, era o pensamento dos gregos, e a cidade de Corinto era uma cidade grega, e provavelmente essa mentalidade acerca do corpo estava presente ainda no pensamento, na cabeça de muita gente ali em Corinto. Paulo vai escrever, né, Paulo até diz, vai fazer menção ao ditado, quando diz que o manjar é para o estômago, né? Aí Paulo mais à frente vai dizer que Deus, né, e o corpo para a prostituição, porque era isso que eles diziam. Assim como a comida é para o estômago, o corpo é para a prostituição. Aí Paulo diz, Deus julgará tanto um quanto o outro. Então o corpo, ele foi feito para honra e não para a imundícia da carne, não para o desfrutar dos prazeres. O corpo humano foi afetado pelo pecado, né? E aí todos os nossos sistemas, por exemplo, foram afetados pelo pecado. O sistema nervoso, por exemplo, como vimos lá atrás, ele reage aos estímulos que a nossa alma corrompida, por exemplo, ao receber os estímulos externos e manda esses estímulos transformando-os em sensações através dos órgãos dos sentidos, e aí dá origem ao pensamento pecaminoso, ao desejo pecaminoso. O corpo foi afetado pelo pecado, mas ele não foi projetado para o pecado. A própria Bíblia diz que o corpo é morada do Espírito Santo.